Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Perguntas bem interessantes. Se vocês puderem assistir até o final, vai ter também respostas bem importantes, bem interessantes, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. A primeira pergunta enviada pelo Rangel, ele pergunta sobre o esterco de coelho. Esses animais, né, principalmente coelho em si, eles acabam, na verdade, consumindo suas próprias fezes. E com isso, tá, o esterco, digamos assim, essas fezes vão sendo aproveitado 2 vezes, 3 vezes, tá certo? Então, o esterco de coelho, ela é muito pobre em nutrientes, né? Principalmente a gente falando do nitrogênio. Você sim pode aproveitar esse material, tá certo? Mas já fica ciente de que é um material extremamente pobre, tá certo? Então, no começo eu até fazia uma certa compostagem, uma fermentação dela para ser utilizado, mas como a temperatura não se elevava, tá certo? Então, eu comecei a utilizar esse material diretamente, tá certo? Eu comecei a utilizar esse material sem fazer a compostagem, tá certo? E nunca me deu problema, tá? Na forma de adubo, tá certo? Então, você pode sim utilizar, mas tenha em mente que a parte nutricional desse material para as plantas também são pequenas, tá certo? A segunda pergunta enviada pela Edna, tá certo? Ela pergunta como eliminar as cinzas do carvão. Eu sempre comento aqui, inclusive, as cinzas da casca de arroz carbonizada, porque quem na verdade está na verdade carbonizando qualquer tipo de material, né, muitas vezes eles não têm essa intenção de utilizar como substrato ou parte do substrato. E o que ocorre é que no caso de você exagerar o tempo da carbonização, muito desse material pode virar cinzas, tá certo? Então, muita gente aqui comentando que compra, né, casca de arroz carbonizada com cinzas, né? E como eliminar essas cinzas, tá certo? Olha, é uma coisa tão simples de se fazer, tá certo? Mas eu vou comentar aqui uma forma muito utilizada que normalmente o pessoal já faz inconscientemente, né? Que é você colocar esse material na água, tá certo? Quando você coloca esse material na água, tá certo?
as cinzas praticamente elas, entre aspas, elas já vão, digamos assim, solubilizar na água, ok? Aí você faz, digamos assim, uma lavagem, como você faz a lavagem do arroz, né? Tá certo? Você joga o excedente da água, coloca a água pelo menos mais uma ou duas vezes, tá? Você lava a casca de arroz ou o carvão, você praticamente está eliminando as cinzas. Então, com isso, você diminui a salinidade que pode ser causada pelas cinzas, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A terceira pergunta, encaminhada pela Marina, ela pergunta se ela pode usar aquele substrato que tem ainda o coat efetivo, né? Aquele coat que ainda está nutrindo, né? Ou seja, ela pergunta que colheu, por exemplo, a sua alface com 2 meses, né? E o coat teria 3 meses, né? Ou seja, ela teria aí ainda 1 mês de coat, né, para ser aproveitado. Olha, Marina, não tem problema nenhum, você pode utilizar, você pode aproveitar o coat, né, pode aproveitar esse substrato para você fazer o plantio de outras plantas, né, ou mesmo utilizar, né, como substrato para outro vaso, não tem problema nenhum. Você só tem que lembrar, tá, que o coat tem esse período, né, de efetividade, né, de ação, tá certo? Então, se ela tem mais 1 mês, né, depois você vai ter que acrescentar. A grande vantagem do coat é exatamente isso, como ela libera o nutriente aos poucos, né, ela não tem esse poder, né, de salinizar esse meio como se fosse os adubos convencionais, né? Os convencionais elas liberam praticamente na hora, totalmente na hora que você está colocando, tá, no substrato. Por isso eu tenho usado bastante o coat, justamente devido a essa vantagem, né? Essa facilidade, tá certo? A quarta pergunta, muito comum também, enviado pela Cida, né? Ela diz que o seu pé de limão não dá frutos, né? E pergunta o que será e o que seria essa problemática e o que colocar de adubos, né? Bom, Cida, são várias perguntas, né, em uma só, né? Então, primeiro, você pode ter o pé de limão, principalmente ela vir da semente, né? A gente chama de pé duro, né? Na verdade, a gente não sabe qual, na verdade, é a variedade de limão que vai vir, né? Pode ser bugre, pode ser... Porque normalmente elas são cruzamentos, e cruzamentos a gente não sabe especificamente que tipo de limão vai vir, tá certo? Segundo, seria a idade, né? Você tem esse pé de limão, quanto tempo, né? Tá? Qual o tamanho dela, então... qualquer frutífera, qualquer planta, né? Eu fiz um vídeo sobre rosa do deserto há pouco tempo agora. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, se você puder assistir. A rosa do deserto que nunca floresceu ainda, tá? Quem fez a pergunta tem a rosa do deserto por 5 anos e nunca floresceu. Não é comum isso, tá certo? Então, alguma coisa deve estar acontecendo, tá certo? Então, se você puder assistir, seria bem interessante. Agora, e pode ser também, né, algum problema também de praga também, tá certo? Porque o fruto só vem depois da floração, tá certo? Então, pode estar acontecendo alguma coisa que a gente, como a gente não acompanha, a gente não sabe dizer o que possa estar acontecendo, ok? Agora, a adubação, eu tenho vários vídeos, né, que você pode trabalhar. Se o seu pé de limão está num vaso, ok, num substrato, digamos assim, você tem que tomar cuidado com esses adubos muito salinos, né, que são os NPKs tradicionais, ok?
Então, a salinidade pode estar interferindo, inclusive, tá certo, negativamente no crescimento, no desenvolvimento da sua planta. Então, são vários fatores, tá certo? Eu irei fazer um vídeo futuramente, especificamente com algumas frutíferas, tá certo? Se você puder me esperar, a gente vai postar esse vídeo, ok? A quinta pergunta, encaminhada pelo Edson, né, muito interessante também. A pergunta dele é se as podas constantes na rosa do deserto podem induzir a floração. Pergunta muito interessante, tá? Na verdade, qualquer tipo de estresse, né, que você efetivamente direciona a qualquer planta, não precisa ser rosa do deserto, ela pode sim estimular a floração, tá certo? Então, a gente sabe que no caso de algumas frutíferas, né, a gente tem que fazer as podas, né, anuais para que tenha a indução das podas novas, né, de floração e frutificação. Você pode estar induzindo a floração na sua rosa do deserto, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos, tá, com a rosa do deserto, se você puder aguardar, ok? Seria bem interessante. Eu agradeço imensamente a todos, né, que têm enviado as suas perguntas, suas sugestões aqui no YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo, né? Vocês podem encaminhar para qualquer um dessas plataformas que a gente responde, tá certo? E encaminhem as suas sugestões, as suas perguntas. Isso é muito importante para o nosso canal, ok? Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade, e dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são na verdade coordenado pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitado nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.